receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Você sabe que o cuidado aí com a dentição, ele deve começar na infância. É isso mesmo, crianças aí que chupam bico ou dedo podem sofrer as consequências no futuro. E é para falar sobre isso que nós recebemos o ortodontista Dr. Cristiano Guimarães Pereira. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol, obrigado pelo convite. Bom dia, doutor Cristiano. Só de começar, já fala sobre o biquinho ou o dedinho, porque tem até aqueles biquinhos próprios, com o formatinho ali da boca. Isso ajuda, não ajuda nada, engana, é mito, é verdade? Explica pra gente. Olha, o bico, ele tem uma função importante pra gente, né? A criança, ela já nasce com o estímulo da sucção, com o instinto para a alimentação dela. Então, esse estímulo ajuda o desenvolvimento da musculatura perioral e o próprio desenvolvimento da dentição futura. Só que ele tem momentos adequados. Ah, entendi. Né? O ideal é para dormir. Exatamente, para aquela hora que está chorando, para a hora das cólicas. Então, em alguns pra momentos... Para dormir também? Ele falou dormir? Para dormir, em alguns momentos, pra é bom para ajudar ali, a dormir, exatamente, no início do sono. Aí depois você vai lá e tira, exatamente, levemente o biquinho. Na hora que a criança dormiu, você vai lá e tira e deixa ela dormir tranquila. É só para trazer um conforto, né? O bico, ele tem uma ligação... Ele traz uma segurança, ele tem uma ligação emocional muito grande. Mas o que a gente observa é o seguinte, quanto maior a amamentação materna, menor é a necessidade que a criança tem do bico. Então, quanto mais a mãe consegue manter a amamentação materna, a gente percebe que as crianças têm uma necessidade menor, porque tem essa ligação emocional. Hoje os pais muitas vezes estão distantes, não têm o tempo de ficar com a criança aquele tempo todo, então tem essa ligação emocional, né, que a gente chama da fase oral, é uma das fases de desenvolvimento da personalidade. E todo o prazer da criança está na boca, né? Naquele momento, ali que até os 2 anos especialmente. Mas aí acaba que eles trocam, né, o bico pelo dedo. É pior? Aí é pior. É pior. Aí lascou. Exatamente. Ele tem a mesma função, ele vai trazer segurança, em alguns momentos vai ser adequado. Mas para a dentição é pior? Mas para a dentição é pior. A gente tem o problema que é de desenvolvimento relacionado ao bico, ao dedo, é a mordida aberta. E ele normalmente pode estar potencializado em função... O que seria a mordida aberta? Mordida aberta é quando a gente morde, os dentes têm que encostar todos, né? Então os dentes de cima ultrapassam os de baixo em 2, 3 milímetros, para a gente poder cortar os alimentos. Né? Entendi. E quando o dedo impede o desenvolvimento desses dentes, eles não encostam na mordida. A pessoa fecha a boca e parece que a boca ainda está aberta. E o dedo ainda na questão emocional, né, doutor? Tem a questão do que o bico se tira, o dedo você não tira. É mais complicado. Então sempre fica mais à mão, né? Sempre muito mais fácil. Agora, eu estava lendo sobre o assunto e eu me interessei, eu queria perguntar para o senhor. Fala assim alguma coisa assim em termos de profilaxia com esse cuidado já na gestação, por exemplo, no caso de uma mamãe grávida, algum cuidado gengival, alguma coisa assim? Um cuidado para a mãe. Né? Para a mãe, mas para o bebê, algum cuidado? O bebê, nesse momento, não. Ainda não? Não, nesse momento, não. Só a mãe mesmo, que muitas vezes está muito preocupada com o filho, acaba não cuidando de si e acaba, às vezes, desenvolvendo alguns problemas que não são legais de ser tratados nessa época, né? O ideal nessa época é não precisar do dentista, do médico, que ela tenha saúde. Ela cuide de si para que o neném nasça com boas condições. Nessa época tem que cuidar por causa de infecções ali. Exatamente. Necessário não ter que tomar uma anestesia, não ter que tomar um anti-inflamatório. Um raio-x, né, submeter a exames, que nessa fase de desenvolvimento do bebê não é o mais adequado. Então ela cuidando de si, ela vai proporcionar um desenvolvimento melhor para o bebê. Assim que o bebê nasce, ele vai ter o estímulo da amamentação. Algumas vezes as mães não produzem o leite necessário, então entra a mamadeira e junto com isso o bico e o dedo. Né? Entendi. Normalmente até 3, 4 anos de idade não tem problema. Após essa fase que realmente deve ser retirado esses hábitos. O ideal é a gente, durante essa fase, deixar o mínimo possível, sempre o tanto que for necessário, que não prejudique o bebê, que traga o conforto para ele, mas após essa fase, 3, 4 anos, já interrompendo, porque a partir daí ele pode atrapalhar o desenvolvimento e causar alguns problemas, uma oclusão, de crescimento. Eu pergunto, mesmo essa fase, teve muito dedinho, aí na hora de fechar, mas são dentes de leite. Depois, quando os dentinhos de leite caem e vem os próximos, aquela dentição que vai ser afixa,
eles não podem vir já certinho, não? Afeta essa próxima dentição também? Afeta. É como eu te falei, tem uma questão que ela é hereditária, então tem pessoas que vão ter uma propensão a desenvolver isso, são rostos próprios, né? Normalmente os rostos mais finos e mais longos. São rostos que têm uma propensão a desenvolver. Pro meu lado. Uma mordida aberta, exatamente. Né? E tem as questões dos hábitos, né? Respiração pela boca atrapalha o desenvolvimento, o hábito de chupar o dedo, de chupar o nariz, de adenose, desvio de septo, amidalite, né? Quem tem a amígdala inflamada, então tem uma propensão a respirar pela boca e atrapalha o desenvolvimento. Tem uma série de questões que a respiração causa, né? Quando a gente respira pelo nariz, a gente filtra o ar, aquece o ar para o pulmão, então previne uma série de infecções. A postura fica melhor, quando a gente está respirando pela boca, normalmente a gente joga o pescoço para frente, deixa a boca aberta, os dentes podem instruir, resseca a boca, pode dar mau hálito. Então uma série de questões que podem ser causadas em função disso. Pergunta, criança que chupava a língua e também deu problema na dentição. Que ela coloca entre os dentes e fica chupando. E atrapalha o nascimento desses dentes. Como conserta chupar a língua? É difícil. Chupar! Né? Bastante sessões aí com fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, com dentista, profissional adequado. E ver por que ela está fazendo isso, se é uma brincadeira ou se é uma carência, se é para chamar atenção. E por faz, vamos assistir essa criança com essas características? Vamos lá, então. Vamos conferir para a gente comentar depois? Matéria instrutiva aqui no De Tudo Um Pouco. Vamos lá. Dentes alinhados e um sorriso bonito. Esse é o sonho de muita gente, mas alguns maus hábitos na infância podem comprometer e muito o sorriso perfeito. É o que ia acontecer com Gabriel, de 8 anos. O Gabriel nunca pegou bico, nunca chupou bico, desde criança não gostava. Só que ele começou a chupar a língua, né? Então a gente brincava que ele ficava mamando a língua. E isso dele ficar fazendo movimento, né, com a língua para fora, a arcada dentária dele veio um pouco para frente. Então ele tem, que eles falam que é a arcada grau 3, né, que é o queixo para frente. A solução encontrada pelo ortodontista foi o uso do aparelho para corrigir a postura dos dentes do garoto. E aí ele começou a usar um aparelho que prendia o céu da boca e nós optamos por um tratamento menos doloroso. Ao invés de voltar o queixo para trás, nós iríamos trazer a parte de cima para frente. E ele usou uma máscara por mais ou menos uns 6 meses, e aí ele usava à noite, né? Colocava o ferrinho e as gominhas e já deu uma melhorada boa. Por estar em fase de crescimento, o tratamento teve que ser suspenso por alguns meses. Recentemente, Gabriel voltou a usar aparelho, mas de outro modelo. Esse aparelho ajuda sim a não usar muito a língua, tanto que ele já diminuiu muito. Gabriel sabe que as consequências para a mania que criou não são muito agradáveis. Me incomoda quando vai comer. Mas apertar até que eu já acostumei, né? Eu notei que ele falava muito assim, então ele ficava muito com o queixo para frente. E mesmo ele parado, sem nada, você via que o queixo dele estava mais para frente. Hoje já melhorou bastante, mas ainda tem um pouco. Uau! Uau! Gabriel aí, Gabriel. Abraço, grande Gabriel. abraço, Taninha. Beijo, Taninha, Aqui. Zebrinha. Deus abençoe. Conta pra gente, doutor. Eu conheço o Gabriel e até aquele aparelho já mudou muito, porque ele realmente tinha... seria... Uma protrusão do queixo, né? Tinha, o queixo já era bem mais pra frente e já deu uma diferença grande. Essa já a é uma criança condição... tem mais facilidade para retornar com mais rapidez do que depois um adulto? Todos os tratamentos na criança são melhores, porque ela está em fase de crescimento e desenvolvimento, então a gente pode interferir nesse crescimento e direcionar ele para atingir objetivos, né, melhores. No adulto, os tratamentos são possíveis também, mas às vezes são mais complexos. Por não ter o crescimento, muitas vezes pode ter que recorrer a uma cirurgia. Então você tem um desequilíbrio no crescimento do osso, que pode fazer o queixo ficar grande ou a parte superior ficar muito à frente, e aí você tem que fazer uma cirurgia para corrigir isso. E é bem dolorosa essa cirurgia que você está falando, não é? A recuperação, né? A cirurgia... Até esses tratamentos onde se coloca o aparelho, coloca aquelas machinhas, você não pode nem abrir a boca e não pode comer direito, é complicado. Isso aí, é complicado. No adulto é tudo mais difícil. Exatamente. E o adulto tem mais dificuldade a responder ao tratamento, né? Ele tem uma vida corrida e tal. Então, para ele é mais difícil participar. Tem menos disciplina?
Não, às vezes ele é mais disciplinado, né? Mas para ele tem menos paciência, ele quer as coisas mais rápidas, quer resultados mais efetivos. E a criança não, para ela às vezes é até uma decoração, né? Eles acham hoje. Troca a borrachinha, né? Põe tudo azul, põe até tudo. Isso aí foi o tema de uma polêmica aí entre os jovens, que eles estavam fazendo... Estavam fazendo por conta própria, por conta própria, inclusive. E causando prejuízo para eles mesmos. Para eles mesmos, não foi isso aí? Bem recente, né? Agora, isso virou uma moda e começou a proliferar nos shoppings populares, as pessoas vendendo material e pessoas que não estão aptas fazendo a ativação de aparelhos e causando prejuízo a eles mesmos. Tá errado, gente. Tá vendo? Olha só. É cada uma que parece duas, né? Cada uma que parece duas. Doutor Cristiano, agora o melhor mesmo é a prevenção, é o cuidado. Com certeza, sempre. A higienização, porque a gente pode falar aí para a mamãe, a dona de casa está nos assistindo, e nunca é demais falar sobre o cuidado já. Ah, mas meu bebê não tem nem dente, mas já pode fazer a higienização ali, isso ajuda, aquela gazinha assim no dedinho, né? Você já vai criando o hábito, não vira uma invasão para a criança na hora que você resolver escovar o dente dela. Então, desde cedinho você já vai acostumando com ela. Qual idade, assim? Desde que nasceu, você pode colocar uma... Você vai lá você pode, como ele falou, enrolar uma gazinha no dedo, passar na gengiva, fazer uma massagenzinha. Não, foi para casa, já era. Exatamente. Como ele tem a facilidade com a sucção, quando você faz isso, tem uns instrumentos próprios, que tem algumas serdinhas que você coloca no dedo. Aí você pode massagear. Mas com dias pode usar já essas serdinhas tudo? Com dias não tem necessidade. Você pode esperar 1 mês, 2, que aí a criança já está mais firminha, mais ativa, a mãe já vai ter mais segurança também para poder fazer. Exatamente, manusear a criança. A gente tem algumas fotos também para estar mostrando, então a gente podia já estar apresentando e o senhor vai falando, vai explicando. Vamos lá? Bom, é a chupetinha, né, que as crianças adoram, né? Como a gente estava falando, quanto mais manter a amamentação, menor vai ser a necessidade da chupeta. E a chupeta tem alguns inconvenientes também, porque ela pode causar infecções de ouvido, o uso excessivo. Sim. Aí é uma mordida aberta, ocasional, provavelmente por causa disso. Os dentes anteriores ali, especialmente, não até alcançam. Porque a chupeta... E aí, após o tratamento, a gente restabelecendo a função. Quer ver? Só volta tempo de estética. Voltar naquela mordida aberta lá? Esse é o mesmo caso, é a mesma pessoa. Também é a mesma pessoa? Parece até que aumentou o dente dela. Antes e depois. Exatamente, ele extruiu e fechou. Olha pra você ver que interessante. E aí permite dizer, você vê a língua já aparecendo ali, né? Que normalmente ela já força. Tratamento de quanto tempo, mais ou menos? Dá pra saber? Esse foi um tratamento rápido, não foi nenhum ano de tratamento. A criança ela colaborava bastante, foi com um aparelho removível nessa época, que ela ainda tinha dentes de leite. Mas tem isso a ver, né? Como está em desenvolvimento e como o paciente colaborou bastante, o resultado sempre é muito efetivo. É muito mais rápido, mais efetivo. E isso é importante também para o posterior, para manter esse resultado. Doutor Cristiano, qual que é o maior erro dos pais aí nesse cuidado? É essa falta mesmo de atenção ali? Acha que isso sempre pode deixar para depois? Ah, não, depois eu resolvo isso. Qual que é o maior erro aí? Esse é um problema que acaba saindo mais caro para todos, né? A criança que vai ter um tratamento mais difícil, ela deixar para fazer na fase adulta, ou pode ser mais caro, dependendo do tipo de tratamento que for fazer na fase adulta, um tratamento cirúrgico, alguma coisa assim. E fora os componentes estéticos, funcionais, da autoestima da pessoa. Então, você já trabalha isso desde cedo, ela tem menos chance de ter problemas no futuro. Então, a prevenção é sempre boa para todos. Tá? Para os pais, facilita a vida deles. E para a criança, a inserção na sociedade e a função que vai exercer. Essa troca de dentição aí, vale o pai mesmo chegar, o menino bambeou o dente ali, o pai forçar, o pai vai lá, amarra o fio dental e tal, algumas coisas assim, isso vale? O dente ele naturalmente já cai sozinho. Então, se ele chegou a um estágio que ele já está bambinho, normalmente isso não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, enquanto está bambinho, já está apontando o outro, aí tem que acelerar esse processo. Ainda não caiu, porque acontece. Sim, por exemplo, é isso que vai acontecendo. Muitas vezes, o que acontece é o seguinte, o permanente vai comendo a raiz do de leite, aí ele fica bambi e cai. Às vezes o permanente muda a direção de erupção dele e não consegue comer toda a raiz do dente de leite. Então, às vezes, ele não cai sozinho. E nessas horas precisa de um profissional para ajudar a coisa acontecer. E às vezes um pai sional também pode. Né? Se tiver fácil, se o menino mas deixar... vamos deixar para o profissional, Serginho. Não, eu que fiz os dentes dos meus meninos tudo. Bambeou, O importante nessa época é uma visita para o profissional poder orientar se está tendo algum problema de desenvolvimento, se tem alguma coisa que está errada. Até e aí sim o pai fica tranquilo e poder às vezes, executar. A raiz, né, pode achar que está... Pode estar mole, tem uma raiz que está maior, pode doer, não, tirar, pode quebrar a raiz. E quais as últimas dicas que o senhor deixa aí para os papais no cuidado com os dentes das crianças?
Ó, gente, ó, mamadeira, não colocar açúcar, né, nem na chupeta. As coisas importantes, a criança não precisa disso, e isso pode estimular o desenvolvimento de cáries precoces, né? Hoje, com a distribuição de flúor, que as Copasa, que essas distribuidoras de água já colocam na água, já reduz muito a incidência de cárie. Então é isso, começar desde cedo a acostumar a criança a usar a escova, fio dental, fazer essa prevenção, cortar o açúcar em determinados momentos, não o tempo todo, comer de 3 em 3 horas e limpar os dentes a cada refeição. Com isso, é só alegria. Uau. Mito ou verdade? Ser filho de dentista é gelado ou não? É nada, a gente evita o problema. Ele se dá bem. Tá Doutor Cristiano, a gente quer agradecer. Muito obrigada. Quis agradecer Foi muito bom tê-lo aqui conosco e nos instruiu. Obrigado, doutor. Obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.